Olá, Shalom. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de Parashá da semana. E hoje estaremos então estudando a Parashat Balak. A Parashat Balak se encontra no livro de Bemidbar, o livro de Números, capítulo 22, verso 2, se estendendo até o capítulo 25, verso 9. E assim como todas as Parashiot, ou as Parashot, nós encontramos essa Parashá também dividida em 7 aliot, que são 7 leituras. E a primeira leitura, ou a primeira aliá, encontra-se no capítulo 22, 2 até o verso 12. E nessa primeira leitura, nós encontramos então, ou somos introduzidos a um personagem chamado Balak, chamado de filho de Tzipor, que era rei de Moab. E ele, segundo o relato, fica alarmado com a conquista, ou com as conquistas militares do povo de Israel, que estava marchando em direção à sua terra. E recentemente, então, os israelitas haviam conseguido uma vitória esmagadora contra os amorritas, os amorreus. E ele, preocupado com isso, consultou então os elders, os anciãos de Midian, e enviou então emissários para Moab e Midian, ou de Moab e Midian, até a terra que fica junto ao rio Eufrates, para convocar, no caso, o profeta Bilam, que nas nossas traduções aparece como Balaam, para que ele viesse então e amaldiçoasse o povo de Israel, por seu intermédio. E a decisão de Bilam nessa primeira leitura, com essa oferta, foi a seguinte: passem a noite aqui, e eu então responderei a vocês conforme o Senhor me instruir. E nessa mesma leitura, então, Bilam recebe uma revelação divina que diz que ele não deve, então, amaldiçoar o povo de Israel, porque eles são abençoados. Então a gente fecha aqui no verso 12 essa primeira leitura. Já na segunda aliá, 22, 13 ao verso 20, pela manhã, Bilam pede aos dignatários, aos emissários de Balak, para partir, que eles saiam dali, porque Deus não permitiria que ele fosse com eles. Então eles partiram e reportaram a Balak a resposta de Bilam. Então Balak mais uma vez manda emissários, em maior número, né, mais importantes ainda, que ofereceram a Bilam ricas recompensas, né, em troca de uma maldição contra o povo de Israel. Mas Bilam respondeu então, embora Balak, ou se Balak ainda me desse uma casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia fazer nada, grande ou pequeno, que fosse contrário ao mandamento do Senhor meu Deus. Todavia, Bilam convidou os dignatários para ficarem aquela noite ali, para que então ele, Bilam, pudesse descobrir o que Deus diria para ele a respeito. E naquela mesma noite, Bilam recebeu uma outra revelação, dizendo: se esses homens vieram para te convidar, você pode ir com eles. E a terceira aliá, então nós temos o relato de que pela manhã Bilam selou então o seu animal e partiu com os dignatários, né? Mas Deus ficou irado com a sua ida e colocou lá um malach, um anjo, diante do caminho de Bilam. E quando a jumenta viu o anjo, viu o malach ali no caminho, com uma espada
em mãos, né, a jumenta se assustou e saiu do caminho. E Bilam então bateu no animal, né, suas costas, seu lombo, para que voltasse para a estrada. Então, nós sabemos que o anjo então cercou novamente o animal pelo outro lado, né? E vendo então o malar, o anjo, que o animal tinha pressionado o pé de Bilam contra a parede de rocha, ele então bateu no animal novamente. Mais uma vez o malar parou em frente ao animal, um lugar bem estreito, né? E não deu nenhum espaço para que o animal pudesse passar pela direita ou esquerda. Então o animal deitou-se. E Bilam ficou furioso novamente e bateu o animal novamente com a sua vara. E diz o relato da Torá que Deus permitiu então que o animal falasse e reclamasse com Bilam. E assim revelou-se para Bilam que havia um malar no caminho, um anjo no caminho, e Bilam então inclinou-se até o chão. E o anjo questionou Bilam por ter batido no animal, afirmando que o animal tinha servido Bilam por toda a sua vida. E ele admitiu então o seu erro, né? E então disse que talvez voltasse atrás. Mas o anjo disse a Bilam: vá com os homens, mas você deve dizer nada além daquilo que eu te disser. E Bilam foi, seguiu pelo seu caminho, e Balac saiu apressadamente ao encontro de Bilam na fronteira de Amon, na fronteira do povo de Amon. E perguntou a ele por que ele não tinha vindo mais cedo. Mas Bilam disse a Balac que ele poderia dizer apenas as palavras que Deus colocasse em sua boca. Na quarta leitura, na quarta aliá, Bilam e Balac vão juntos à região de Kiryat Huzot, onde Balac sacrificou animais e eles comeram. Pela manhã, Balac leva Bilam para o alto de Bamot Baal, que estava em frente ao acampamento dos israelitas. E Bilam disse que Balac deveria construir 7 altares e que ali se oferecesse então animais, né, em cada altar, animais em cada dos altares. Então Bilam perguntou a Balac, ou pediu a Balac que ele esperasse enquanto ele sairia de lado sozinho, né, para ver se Deus então de alguma forma daria uma mensagem. E Deus enviou a sua mensagem e disse exatamente o que Bilam deveria dizer. Bilam retornou e disse: como eu posso então amaldiçoar aquele que Deus não amaldiçoou? Como eu posso então julgar como ímpio aquele que o Eterno justificou? Como contar a poeira de Jacó? Como contar a poeira de Yaakov? E numerar a poeira de Israel? Que eu possa morrer a morte do justo, que o meu destino seja como o deles. E Balac reclamou que ele tinha trazido Bilam para amaldiçoar os israelitas, mas em vez disso, Bilam os abençoou. Bilam respondeu então, que ele não poderia repetir, exceto as palavras que Deus tivesse colocado em sua boca. Na nossa quinta leitura, na quinta aliá, Balac levou Bilam ao cume do Monte Pisgá e mais uma vez ofereceu ali animais em cada um de 7 altares construídos. E mais uma vez Bilam pediu que Balac esperasse um pouco, enquanto ele saía de lado para ver se encontrava ou se recebia alguma manifestação ou mensagem de Deus. E mais uma vez então Deus disse para ele que deveria dizer. Bilam voltou e disse a Balac: minha mensagem
foi para abençoar. E quando o Eterno abençoa, eu não posso reverter isto. Não há nenhuma maldade em Yaakov. Não há nada de errado, nada de ímpio para Israel. O Senhor, seu Deus, está com eles. Então Balac disse a Bilam que pelo menos não os abençoasse. Mas Bilam respondeu que ele tinha que fazer exatamente aquilo que Deus lhe ordenara. A sexta aliá, que está em 23, 27 até 24, 13, Balac leva novamente Bilam agora para o cume do Monte Peor e uma vez mais ofereceu animais em cada um de 7 altares construídos. Bilam, vendo então que agradava a Deus abençoar Israel, imediatamente voltou-se aos israelitas e os abençoou. E nós temos aqui o que julga-se ser o ápice da passagem, ou da paraxá, exatamente nesse passuco. Quão belas são as tuas tendas, ó Jacó, e as tuas habitações, ó Israel. Eles devorarão as nações inimigas, esmagarão seus ossos e quebrarão as suas flechas. Benditos são aqueles que te abençoam, e malditos são aqueles que te amaldiçoam. E Balac, então, irado com aquela resposta de Bilam, aquela resposta profética de Bilam, reclamou então da sua atitude e o dispensou. Concluindo então a sétima aliá, números 24, 14 a 25, 9, Bilam respondeu mais uma vez que ele não poderia fazer o contrário do que Deus lhe havia ordenado, e abençoou os israelitas mais uma vez, dizendo: um cetro sairá de Israel e esmagará as têmporas de Moab. Então Bilam retornou para casa, e Balac foi para o seu caminho, enquanto os israelitas permaneceram em Shittim. Alguns dentre o povo começaram a se prostituir com as mulheres moabitas, e passaram também a adorar o seu Deus, chamado Baal Peor, o que muito deixou Deus indignado contra eles. E Deus então ordenou que Moisés eliminasse os líderes daquele novo culto, daquela nova tentativa de prostituição após ídolos. E Moisés então ordenou que os oficiais de Israel atacassem e matassem aqueles que se prostituíram em Baal Peor. Quando um dos israelitas publicamente trouxe uma mulher midianita até seus companheiros, Pinhas, filho de Elazar, tomou uma lança, seguiu o israelita até a câmara, até o quarto, e feriu tanto o israelita quanto a mulher na barriga. E então a praga que havia, digamos, surgido contra os israelitas parou naquele momento. Mas até então já tinha liquidado mais de 24 mil pessoas. Muito bem, então com esse resumo da paraxá, nós teremos condições de entender o contexto onde se desenvolveu, no caso, a história do único profeta não judeu mencionado na Torá, é Bilam, né? E a sua saga, ou o dilema em que ele entrou com relação a amaldiçoar ou não os filhos de Israel. Sempre mantendo, no caso, a ideia de que ele deveria falar somente aquilo que Deus lhe dissesse, mais nada. Porém, mesmo assim, nós veremos que Bilam é visto nas fontes rabínicas, nas fontes tradicionais do povo de Israel, como uma personalidade obscura. E os motivos serão dados
né? Logo na sequência. Então vamos em frente. A história de Bilam e do seu animal falante, da sua jumenta falante, é uma das seções mais estranhamente pitorescas de toda a Torá, como nós bem sabemos. Um relato sobre o rabino Yitzhak Luria diz o seguinte: um certo Shabat, enquanto o rabino Luria, o Ari, estava tirando um cochilo logo após a parte mais quente do dia, o seu assistente, o seu discípulo, notou que os lábios do mestre se moviam em seu sono. Quando ele acordou, esse atendente lhe perguntou: mestre, o que você estava estudando? Aí o Ari responde: foi uma lição sobre a jumenta de Bilam. Respondeu o Ari: mas se eu fosse tentar explicar para você o que eu aprendi nesses poucos minutos, só as apresentações levariam centenas de anos. Uma vez que a Torá diz que não surgiu outro profeta em Israel como Moisés, os rabinos inferiram que, embora nunca tenha se levantado outro profeta em Israel da estatura do grande legislador judeu, não surgiu um profeta comparável de estatura entre as nações. Ou melhor, surgiu um profeta comparável de estatura comparável entre as nações. E este foi Bilam, que foi enviado às nações para que não pudessem então argumentar que eles não tinham tido um profeta como Moisés. Ou melhor, digamos, eles não poderiam argumentar então que se tivessem tido um profeta da estatura de Moisés, eles teriam aceitado a Torá. A Torá descreve Bilam como aquele que conhecia o conhecimento, que tinha o conhecimento do Supremo. Contudo, em vez de reprovar as nações e levá-las mais perto ao serviço de Deus, o conselho de Bilam para eles foi desatar as rédeas da pureza, que até então os filhos de Noar estavam vinculados, fazendo com que a imoralidade fosse solta de forma selvagem em todo mundo. De acordo com o Ari, Bilam é um dos três que teve a mesma alma. Laban, o antagonista de Yaakov, Bilam, antagonista de Moisés, e Naval, o antagonista do rei Davi. As letras iniciais desses três compõem o nome de Naval, que lançou mal olhado, ou que invejou o ungido de Deus, Davi Hamelech, assim como Laban invejou Yaakov, e assim como Bilam invejou Moisés e os filhos de Israel. Os três caíram, ou melhor, esses três então se afastaram da justiça da alma de Abel, enquanto Moisés encarna perfeitamente o Abel retificado. Como adversário de Moisés, que trouxe a Torá a Israel, Bilam é o principal adversário. Para olhar ele de forma completa, nós podemos facilmente nos enganar. Pois esse profeta das 70 nações poderia muito bem aparecer superficialmente como um indivíduo de extrema piedade, um indivíduo extremamente espiritual. Ou seja, ele poderia dar a entender que era uma pessoa espiritual e profundamente piedosa. A própria Torá atesta que ele recebeu profecias do Eterno. Presumivelmente, Bilam estava de forma constante envolvido em meditações e rituais, e rodeado por sacerdotes, monges e outras pessoas. A virada de expressão na Ética dos Pais explica como descobrir quem é o verdadeiro Bilam. A Ética dos Pais, Pirkei Avot, explica exatamente essa faceta diferente de Bilam. Não a partir da sua piedade externa e da sua espiritualidade superficial, mas observando características reais de quem são seus alunos e seus seguidores. Diz Avot 5:19:
Quem tem essas três características é dos alunos do perverso Bilam: um olho mau, um espírito altivo e um apetite expansivo. O Rashi, em seu comentário sobre a nossa paraxá de hoje, mostra onde na narrativa de Bilam ele apresenta essas características. Bilam é o epítome máximo, o símbolo máximo daquele que escolhe este mundo, daquele que escolhe o esplendor estranho, a glória, a riqueza e o apetite, como um contraponto ao mundo que foi escolhido por Abraão, por Jacó, por Moisés e pelos filhos de Israel, que é o mundo da verdade. Tendo escolhido este mundo, Bilam não pôde deixar de olhar de soslaio para os filhos de Israel, cuja religião excêntrica parece não fazer sentido em termos de lógica visível no mundo material. A existência de Israel é como se fosse uma afronta, uma ameaça ao mundo que foi escolhido por Bilam, que ele sente-se compelido a lançar olhos sobre eles de forma má, para demonizar a todos e para amaldiçoá-los. O seu espírito altivo é ofendido porque essa nação de escravos fugidos procura controlar os apetites e os desejos materiais do homem e elevá-los ao serviço de Deus. E isso era de fato incômodo para aquele meio de vida, para aquela atitude, para aquela visão de vida que Bilam tinha. Enquanto Moisés trouxe o conhecimento de Deus para o mundo, a árvore da vida, o que Bilam realmente abraçou foi o outro lado do conhecimento, ou seja, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Bilam exigiu para si o direito de conhecer e de experimentar todos os lados do mundo, ao máximo, sem fronteiras, sem limites, sabendo que o conhecimento do Supremo, ou pensando que o conhecimento do Supremo estava com ele. Esse desejo de saber tudo, incluindo o rosto mais íntimo, o interior mais intrínseco do mundo material, é expressa na declaração rabínica que Bilam teve relações sexuais com animais. Ou seja, o Talmud, o Tratado Sanhedrin 105b, diz que Bilam chegou a extremos de imoralidade. O animal de Bilam é um símbolo do materialismo em geral, como indicado pelo termo hebraico genérico para jumento, Hamor. Hamor significa exatamente querer ter tudo. Bilam, então, foi assim, diametralmente oposto, ou exatamente o contrário do caminho israelita de autocontrole e disciplina. Faz parte do plano de Deus para o homem neste mundo que deva existir uma visão de mundo, de mentalidade que é diametralmente oposta à Torá. Ou seja, é necessário essa oposição à Torá, para que o homem possa então ser submetido a um teste de livre-arbítrio, a um teste de uso correto desse direito que Deus outorgou ao homem de livre escolha. Estamos, na verdade, constantemente em confronto com o desafio dessa mentalidade na cultura materialista que predomina, que nos rodeia por todos os lados no mundo moderno. É a mentalidade que nos diz que estamos neste mundo para desfrutar de tudo, tudo que ele tem para oferecer, de acordo com a forma como nós bem entendermos, como nós bem sentimos, sem ter que se comprometer com os ditames de um código moral, religioso, restrito de conduta, que constantemente parece estar nos dizendo o que devemos fazer e seguir, e o que não devemos fazer e o que não devemos seguir. O mistério mais profundo da criação é que Deus deu o livre-arbítrio do homem para fazer o que ele bem quiser. Porém, Deus orienta o homem de tal forma que, no final, ele não tem outra opção a não ser reconhecer que Deus é justo. Esta é a finalidade principal do livre-arbítrio, é chegar a este ponto.
Esse mistério está contido na história de Bilam, que estava então determinado a amaldiçoar Israel e tentar todas as formas possíveis para obter ou tentar fazer com que Deus concordasse. Mas no final nós vemos que ele foi obrigado a abençoar Israel, mesmo contra a sua vontade. Bilam queria ser completamente livre, né? Como se, digamos, indo para onde ele bem entendesse, né? Com suas próprias escolhas. E a ironia é que o próprio animal que o conduzia rebelou-se, recusou-se ir em frente. Recusou-se ir até onde Bilam queria. Bilam queria conhecer e desfrutar o lado do mundo onde não há Deus, onde não há restrição, sem dores de consciência, apenas, digamos, a sua vontade. Mas o texto fala que o próprio animal abriu sua boca e isso foi, de forma alegórica, uma maneira de repreensão àquele caminho que ele havia escolhido. Nós vimos então que Deus freou Bilam e, segundo Rashi, era como se Deus tivesse colocado um gancho em sua boca, como um homem faria com um animal para levá-lo aonde ele quer. Bilam foi forçado, contra a sua vontade, a abençoar os filhos de Israel. E essa censura que Bilam sofreu vem para ensinar uma lição profunda de que, embora nas aparências externas, né, superficialmente, as forças do mal estão em alta sempre em controle, sempre no controle do mundo, sempre no controle das coisas ou das situações, na verdade, Deus tem o mal na coleira como se fosse um cão. Deus permite que o mal haja apenas no limite da sua rédea. Né? Na verdade, sempre desta forma, para fazer com que nós possamos ter noção correta de que Ele está no comando e que o objetivo final disso é fazer com que entendamos a sua soberania e entendamos também que Ele nos faz usar o livre-arbítrio, a livre escolha, para que no final possamos ser recompensados pelo reconhecimento que existe nessa soberania dele e no seu governo de todas as coisas. Ainda o Talmud, no Tratado Sanhedrin 105a, nos diz que a partir das bênçãos que aquele homem ímpio deu no relato, nós aprendemos o que realmente estava em seu coração. Ele queria dizer que os israelitas não deveriam ter sinagogas ou Beit Midrash, casas de estudo, quando ele falou: quão boas são as tuas tendas, ó Jacó. E as tuas, na sequência, a presença divina não deveria habitar entre eles ou sobre eles, e os seus santuários, ó Israel. O reino deles não deveria continuar. Como correntes de águas, elas se expandiriam. Não deveriam ter oliveiras e vinhedos como jardins ao lado de um rio. E assim o relato do Talmud continua analisando toda a passagem, demonstrando que no coração de Bilam, o que realmente estava ali não era a vontade de abençoar, mas era somente, digamos, porque ele tinha sido ordenado a fazer assim. Ele sabia, claro, das consequências de não fazer conforme a vontade de Deus, mas deixou bem claro que diria apenas o que Deus dissesse, não que partisse dele ou que ele estivesse inclinado a abençoar Israel. Então essa discussão que o Talmud entra, nos explicando que justamente dali, dessas bênçãos,
que Deus fez com que Bilam proferisse sobre Israel, é que o povo hebreu tirou toda a sua força das suas instituições, né, como casas de estudo, como sinagogas, casas de reuniões, onde a vida religiosa e a vida social se desenvolveu ao longo dos séculos, e as suas autoridades, os seus reis, que de forma ideal seriam exatamente ou semelhantes ao grande rei Davi, ao grande ungido de Deus. Como nós vimos no começo, Balac, que é o protagonista dessa paraxá, ele ficou assustado com as notícias que ele ouviu em relação ao povo que avança pelo deserto, né, e que pode, digamos, chegar logo logo à sua terra. E ele convida então Bilam, esse mago, esse profeta pagão, né, mas muito respeitado então nos seus círculos, para amaldiçoar o povo de Israel. E o que nós encontramos então aqui é exatamente aquele velho dilema entre bênção e maldição. Nós estamos então diante de uma figura muito atual, que é Balac. Esses homens ou essas pessoas que contratam profetas para realizar seus projetos pessoais. E esses profetas, tal qual o nome da nossa paraxá, ou qual o personagem principal da nossa paraxá atesta, são como o próprio nome diz, Bilam. E o nome Bilam significa sem povo, como é atestado inclusive pelo Talmud, pela Guemará. Bilam passa a ideia no hebraico de alguém sem povo, sem origem, sem história, sem raízes. Bilam, conhecendo os poderes da divindade única, e só por temê-lo, segue a sua instrução, e em vez de amaldiçoar o povo de Israel, em troca de honras e recompensas oferecidas por Balac, ele acaba por abençoá-los, mas como nós vimos, contra a sua vontade. Mas essas bênçãos não vinham do seu coração. Talvez por isso Balac, então, que já sabia mais ou menos de antemão da ineficácia dessas bênçãos de Bilam, prefere que ele amaldiçoasse Israel, ao invés de abençoar o seu próprio povo. Abençoar a vida somente por temor ao Criador não faz parte, com certeza, do projeto de Deus. Esse é um tipo de bênção que prejudica, que não adverte e que apenas fragiliza quem é abençoado. Nessas condições, a verdadeira intenção dos que agem dessa maneira sempre acaba aparecendo. E não foi diferente com Bilam. No final desta paraxá, mesmo depois de ter abençoado por 3 vezes o povo de Israel, Bilam deixa uma dica de como corromper e enfraquecer essa gente. Na verdade, episódios como o de Balac surgem no caminho de Israel ao longo de toda a sua história, tentando o tempo todo desviar o povo dos ensinamentos da Torá, sob a alegação de que basta ser temente a Deus, criando assim uma falsa impressão de que com isso então estariam sendo abençoados. Aceitar isso é menosprezar a condição de parceiros do Criador e não poder visualizar que no pacto verdadeiro a relação tem que ser de muito, muito respeito, mas nunca de medo. O misterioso evento desta porção de Balac revela um fenômeno novo para o qual a moderna psicologia determina um princípio muito interessante. E esse princípio seria que devemos ouvir a voz do nosso corpo, que carrega mensagens, lembranças e uma força muito potente. Um dos episódios mais estranhos dessa história, nós já vimos, relata então a ida do profeta não judeu chamado Bilam até o rei Balac, para que então amaldiçoasse sob contrato, né, sobre dinheiro ganho de forma injusta o povo de Israel. A princípio então nós sabemos que Deus não permite isso,
mas depois então deixa que ele vá. Porque os emissários de Balaque imploraram a ele. E Bilam fala então, Deus fala para Bilam então que ele deve fazer apenas o que for instruído. E essa trajetória de Bilam, após então ele ter selado o seu animal e ido pelo caminho, encontrado Malar, de ter sido o animal ter se assustado com a presença daquele anjo no caminho, de ter pressionado o pé dele contra a parede e de Bilam ter batido no animal, né? É muito interessante, ensina várias lições. E nós sabemos então, nesse relato, que o ápice ali é quando o animal abre sua boca e pergunta de forma assim extremamente pitoresca a Bilam por que então ele estava batendo ou maltratando o animal. Por 3 vezes me bateste. O que foi que eu te fiz? É isso que o animal teria falado para Bilam. E Bilam responde de uma forma inusitada: você me constrangeu, você está brincando comigo. Gritou Bilam a jumenta. Se eu tivesse uma espada na mão, agora mesmo eu teria matado você. E a jumenta replicou: não sou a sua fiel jumenta, a qual você tem cavalgado por todo esse tempo? Alguma vez eu fui desrespeitosa com você? Bilam respondeu: não. Deus então abriu os olhos de Bilam, e ele viu o anjo de pé na estrada com uma espada na mão. Bilam ajoelhou-se e prostrou-se então diante do anjo. E o anjo disse: por que você bateu na jumenta 3 vezes? Eu vim para enfrentá-lo, eu vim para me colocar como um Satã diante de você, porque a sua incumbência é detestável para mim. Quando a jumenta me viu, ficou de lado 3 vezes. Se ela não tivesse se voltado perante mim, como fez agora, eu teria matado você e poupado a jumenta. Bilam disse ao anjo: eu pequei, não sabia que você estava na estrada à minha frente. Se você considera errado eu continuar no meu caminho, eu voltarei para minha casa. E o anjo disse a Bilam: vá com os homens, mas não diga outra coisa além das palavras exatas que eu declaro a você. E a narrativa prossegue então com Deus obrigando Bilam a abençoar os judeus em vez de amaldiçoá-los, para espanto de Bilam e de seus acompanhantes. Esta história com a jumenta falante na verdade é intrigante, desde o princípio até o fim. Se Deus não queria que Bilam fosse até Balac, por que simplesmente não o impediu de ir? Se por algum motivo Deus queria bloquear o seu caminho com um anjo, por que escondeu o fato de Bilam e permitiu que a jumenta visse o anjo afinal? Bilam, na verdade, era o profeta e não a jumenta. Um axioma da Torá declara que Deus não faz milagres em vão. Por que então foi necessário esse milagre dos milagres de fazer um animal ver um anjo, resistir, mover-se e até então chegar digamos, ao ponto de falar? Este milagre teria sido totalmente desnecessário se o próprio Bilam tivesse visto o anjo. Por que a necessidade então de abrir a boca da jumenta? A trama se complica porque a Mishnah declara na ética dos pais que a boca da jumenta foi uma das 10 coisas singulares criadas no crepúsculo do 6º dia da criação. Em outras palavras, Deus plantou esse episódio desde o princípio dos tempos, criando a boca da jumenta, para o dia em que o animal fosse falar com Bilam. E por que a boca da jumenta é tão significativa? Em poucas palavras, a Torá fala na linguagem do homem. Por baixo do significado literal da narrativa da Torá, estão camadas e mais camadas de dimensões mais profundas. No corpo da história está a sua alma, ideias profundas, espirituais e psicológicas que iluminam a natureza da nossa psique e fornecem uma direção sobre como lidar com os desafios da vida. Todos os personagens da Torá, todo o episódio na sua narrativa, faz paralelo com uma faceta da nossa personalidade. A história de Bilam e da sua jumenta é a nossa história, a história das nossas próprias vidas, com uma porção de lições. A palavra hebraica para jumenta ou jumento é hamor.
E no caso, Pered é o nome hebraico para mula, que é um híbrido nascido de cavalo e jumenta. Porém, o nome geral para jumento macho ou fêmea é Hamor. O Baal Shem Tov explica que Hamor também significa matéria. Em Shemot, o versículo declara: quando vires o jumento do teu amigo sendo sobrecarregado pelos seus fardos, não o ignore. Cabe a você ajudá-lo a aliviar seu fardo. O Baal Shem Tov interpreta: você observa Hamor, seu corpo físico, o seu corpo material e o grosseiro materialismo da vida, e vê que ele é seu inimigo, opondo-se a tudo que é espiritual e sentindo-se sobrecarregado pelas sublimes responsabilidades da alma. Você pode então pensar em ignorar o corpo para que ele não o distraia de cumprir seu chamado. Você pode até querer punir seu corpo por meio do ascetismo e da autoflagelação. Diz a Torá: não. E a Torá diz: não. Você é responsável por apoiar, por refinar e elevar o Hamor, mesmo que ostensivamente ele seja teu inimigo. O profeta Bilam representa o paradoxo de um homem espiritual trancado no estilo de vida decadente. Cada um de nós tem duas dimensões, um lado sagrado e um profano. Uma pessoa pode ser profundamente espiritual, mas também profundamente corrupta. Na verdade, o Talmud diz: quanto maior a pessoa, maior a sua má inclinação. Uma pessoa extraordinariamente dotada sempre tem desafios igualmente poderosos. Se forem deixados sem disciplina, esses dons podem ser abusados. E quando eles são, é muito difícil chegar até a pessoa. Porque quanto mais inteligente ela é, melhores são as suas desculpas e sua capacidade para cobrir as suas pistas. Pode mascarar a sua subjetividade com brilhantes cortinas de fumaça. No seu extremo, você tem Bilam, um profeta propenso e deliciado em usar o seu poder divino para amaldiçoar uma nação inteira. Corrupção ou distorção espiritual é pior que outras formas de corrupção, porque usa uma força muito positiva para fins negativos. Em outros exemplos de corrupção, você sempre pode esperar que a consciência e o espírito da pessoa possam ser despertados. Mas depois que o espírito foi corrompido e a alma ficou refém das forças destrutivas, que recurso resta? O mesmo é verdade para qualquer abuso perpetrado por uma pessoa que supostamente ama você, um pai, um irmão, um cônjuge. Com estranhos, ficamos em guarda. Se um estranho é abusivo, ele ou ela não pode ferir você excessivamente porque você não espera muito de um estranho. Porém, abuso vindo de um ente querido magoa no local mais profundo, que é o local do amor. Um pai, por exemplo, supõe-se que ama você. E como filho você deve estar vulnerável perante ele. Assim, quando um pai é abusivo, isso afeta o próprio âmago do nosso ser, da nossa alma. O pior abuso é aquele que fere os nossos locais mais vulneráveis. Nada é pior que o próprio amor, a fonte de amor, usada de maneira cruel. Então, qual é o antídoto para esse exemplo de distorção? Se a pessoa querida ou aquela que deveria estar proporcionando o amor torna-se corrupta a ponto de nem sequer ouvir, como então você faz contato com ela? O dilema também está na perspectiva do abusado e do sobrevivente. Depois que alguém foi magoado numa parte profunda do seu espírito, não permite que mais ninguém entre. Então, como ele pode ser alcançado? Porém, Deus, em sua infinita sabedoria, precede a cura antes da doença. Até quando a alma parece ser incapaz de ouvir a mensagem, o corpo tem a sua própria voz que fala conosco. Na moderna psicologia, há um fenômeno que chamamos de hipotermia psicológica. Hipotermia psicológica. Quando uma criança sofre algum abuso severo por parte de um ente querido, especialmente se é continuado, ela sai do corpo, entre aspas, para distanciar-se da experiência. Um dos motivos para isto é, presumivelmente, porque a criança não pode tolerar a possibilidade de um ente querido ferindo de certa forma drástica. Portanto, ela se dissocia da experiência como se não acontecesse com ela. A hipotermia é uma diminuição da temperatura do corpo a um nível no qual as funções cerebrais e musculares normais são afetadas.
Quando uma criança, por exemplo, cai em água gelada e sua temperatura decresce a níveis perigosos, a criança entra em estado de choque que fecha as funções vitais básicas a tal ponto que ela pode parecer morta, a fim de preservar o mínimo de energia para os órgãos vitais. Em outras palavras, para sobreviver, as faculdades conscientes precisam parar de funcionar temporariamente. O mesmo é verdade no campo psicológico. A fim de sobreviver, às vezes temos que nos afastar de uma experiência, a tal ponto que podemos ficar inconscientes dela em nossa mente consciente. Porém, e este é o grande porém, mesmo quando nosso espírito consciente está inconsciente da experiência, nosso corpo se lembra dela. Toda a experiência em nossa vida está ligada à lembrança do nosso corpo. É por isso que falamos sobre sentir nós e apertos em nosso corpo. Sensações psicológicas não permanecem no âmbito mental, elas mergulham no corpo, causando todos os tipos de reações físicas. A ansiedade cria toxinas em seu corpo. Experiências fortemente traumáticas dão nós no seu corpo. Em casos graves, a mudança de personalidade que ocorre na hora do abuso permanece muito depois da experiência. Uma criança pode crescer e ficar adulta e realmente mudar de personalidade, e estar vivendo em algumas maneiras como outra pessoa, após ter tido experiências fora desse corpo. Tão grave foi o abuso inicial. Mas mesmo quando a alma, qualquer que seja o motivo, é incapaz de reconhecer conscientemente uma experiência, o corpo a armazenou para o dia em que será seguro emergir. E nisso está a verdadeira força da terapia e crescimento. Ajudar um indivíduo a encontrar segurança para que possa então trabalhar em desatar esses nós e permitir-se acessar a alma que teve de se esconder há tanto tempo. De maneira alguma este é um processo simples. Pode ser até torturante, muitas vezes. Porém, de uma maneira estranha, esse fenômeno é testemunha das maiores resistências do ser humano. Deus permite que um filho sobreviva até as piores experiências, e então dá a ele forças para reconectar-se consigo mesmo. Quando a hora for certa, claro, e a situação segura. Mesmo quando a alma não está consciente da lembrança, porque o abuso veio de uma conexão da alma, uma pessoa amorosa, o corpo é dotado com uma sabedoria que recorda e guarda o segredo até o dia em que a alma conseguirá escutar a mensagem. Este é o interior da história de Bilam e da sua jumenta. Deus não podia contactar Bilam num nível fundamental. Ele viu que Bilam tinha a intenção de ir até Balac e ajudá-lo naquele projeto de implementar o seu plano maléfico. Mas mesmo quando a alma não pode ser alcançada, o corpo pode. Assim é o Hamor, o corpo, a parte material, que vê o anjo Malach, que é o corpo, que clama a pessoa, fazendo-a abrir os olhos. O que é mais fascinante sobre este conceito é que geralmente associamos percepção com alma. Porém, nós sabemos também, pela tradição, que o corpo também foi criado por Deus. Ele contém, portanto, energia divina única, que é sua, unicamente sua. Na verdade, o corpo carrega enorme poder originado da essência divina, que em algumas maneiras é superior até à energia da alma. Mas com frequência, quando o nosso corpo fala conosco, conclamando-nos a agir, podemos ignorar a voz. Ou pior, podemos bater no corpo, como Bilam fez com a jumenta, porque está se tornando um empecilho e nos distraindo dos nossos planos equivocados. Portanto, temos muitas vozes disponíveis. Numa situação sadia e em muitos exemplos, é a voz da nossa alma que devemos considerar. Porém, às vezes, nosso corpo carrega importantes mensagens para nós. A pergunta é, o quanto será que estamos escutando disso? De várias palavras que saíram da boca de Bilam, nós aprendemos muito para nossas vidas. Por exemplo, da primeira vez em que ele tentou amaldiçoar o povo judeu, ele falou assim, que a minha alma morra a morte dos justos e que meu fim seja como o deles. Bemidbar 23:10. O que essas palavras significam? Que tipo de morte Bilam queria? E por que ele, um grande rachá, um grande ímpio, se compara aos tzadikim, aos justos? A resposta começa na diferença entre Bilam e os grandes profetas do povo judeu.
Os grandes profetas judeus tiveram que trabalhar duro para atingir um nível de profecia. Para cada um deles foi dado um trabalho de crescimento gradual durante toda a vida. Pessoas como Moisés e Eliahu trabalharam muito para chegar ao nível em que chegaram. Já Bilam recebeu seu elevado nível espiritual pronto, sem nenhum esforço, e por isso não conseguiu manter-se elevado. Mas se Bilam era um profeta, então ele sabia toda a verdade. Ele sabia da existência de Deus, sabia que ele entregou ao povo de Israel a Torá, o documento divino que contém valores morais para toda a humanidade. E se ele sabia que a Torá era divina, sabia que todos os nossos atos têm consequências espirituais eternas, para o bem ou para o mal, então estava claro isso para ele. Então, com todo esse conhecimento, como ele pode ter se transformado em uma pessoa tão baixa, quase ao nível de um animal? Explica um dos nossos grandes famosos comentaristas da Torá, o Rav Chaim Ben Attar, mais conhecido como Or HaChaim, que Bilam não conseguiu internalizar as verdades que conhecia porque não parava para refletir e, consequentemente, seus atos não estavam de acordo com o seu elevado potencial espiritual. Mas, por outro lado, as palavras que saíram da sua boca demonstram que, apesar de viver uma vida desregrada e vazia, ele esperava receber após a morte a mesma recompensa dos grandes tzadikim, isto é, o mundo vindouro e seus prazeres espirituais infinitos. Bilam, que sabia a verdade, achava que receberia uma recompensa mesmo sem ter feito nenhum bom ato? Certamente que não. Ele sabia que existe um sistema de castigo e recompensa para os nossos atos. Nada é de graça no mundo espiritual. Então, como ele esperava receber esta grande recompensa eterna? O Or HaChaim traz uma resposta surpreendente. Bilam planejava corrigir sua conduta e fazer chuvá, se arrepender de todos seus maus atos. Mas quando ele pretendia fazer isto, Bilam sabia que vivia uma vida de mentira e que perdia a cada instante méritos para adquirir a vida eterna no mundo vindouro. Ele queria mudar, queria ser uma pessoa correta, mas queria isto somente ao final da sua vida. Mas por que deixar para o final da vida? Se esta era a verdade, por que não se arrepender imediatamente? Bilam cometeu um erro de cálculo. E por mais ilógico que seus pensamentos possam parecer, não foi o único na história que errou dessa maneira. O Or HaChaim diz que também conheceu pessoalmente muitos rechaim, muitos ímpios, que afirmaram que se fosse possível fazer chuvá, imediatamente morrer, eles fariam, mas não conseguiriam fazer chuvá e viver de maneira correta uma vida inteira. Eles argumentaram que eram dominados pelo Yetzer Hará, a má inclinação, e por isso logo voltariam aos maus atos. Bilam e todos os seus seguidores durante a história achavam que era impossível derrotar Yetzer Hará, mas eles se esqueceram de um fundamento ensinado pelos sábios. Não há nada que pode impedir a vontade verdadeira. Mesmo que eles tivessem elevado Yetzer Hará a uma altura muito grande, se quisessem de verdade, poderiam ter vencido. Mas preferiram se acomodar e aceitar passivamente a derrota. Bilam não é apenas mais um personagem da Torá. Ele representa as pessoas que sabem a verdade e que estão dispostas a morrer por ela, mas não estão dispostas a viver por ela. Parece que Bilam era um grande tolo e fraco. Mas será que muitas vezes não cometemos o mesmo erro? Será que não nos comportamos da mesma maneira no nosso cotidiano, apesar de saber a verdade? Que isso fique para reflexão, então, durante essa semana. E aqui chegamos ao final do estudo na Parashá da semana, Parashá de Balak. Tenham todos, então, um bom final de semana, Shabbat Shalom, e até a próxima. Bons estudos.